Amém, querido, você pode se sentar. Quero chamar o Pedro aqui. Agora abriu. Bom, né? A gente está com o Pedro, então, desde sexta-feira. Tem muita história para contar, né? Mas quando eu estava com 24 anos, isso em 1989, Cristina e eu colocamos toda a nossa casa dentro de um Corcel 2 bege. E nós fomos para o Rio de Janeiro, logo ali, né? Foi um grande choque cultural, né? Chegar no Rio de Janeiro. Eu estava vivendo um processo, minha amiga Elaine, aqui, Moresca, conhece bem essa história, né, Elaine? Eu já estava num processo de um chamado de Deus, de uma busca, e tinha entendido que Deus me queria no ministério, tinha me formado em teologia em dezembro de 88, fevereiro de 89 nós fomos para o Rio. E eu fui fazer a escola de treinamento e discipulado na Jocum. E deu encontro, euzinho, esse meu irmão, né? Pedro se tornou de fato aquela pessoa assim que, sabe aquela ligação de alma assim, né? Como eu disse, a gente já teve tempos longe, né? Eu fui para os Estados Unidos, daí depois fui para a Suíça, nos encontramos na Suíça, depois do casamento dele com Nádia, daí ele foi para o Egito, e a gente vai e vem nesse mundo de Deus aí, mas a gente sempre se encontra. E o Pedro fez muito parte da história da Manaim, nesses 20 e tantos anos, 21 anos de igreja organizada, né? Então ele é uma pessoa assim super tranquila, discreto, uma pessoa assim, eu ensinei ele a pregar, ele prega super bem, então, assim, né? Ele fica bem paradinho, é tranquilo, filmagem, essa coisa. Se ele sair, gente, você que está assistindo aí, se ele sair da tela, ele está aqui ainda, tá? Não se preocupe. Então é isso, gente. Pedro, vamos orar aqui, abençoando a vida dele e pedindo que Deus fale com a gente. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Deus, usa esse teu filho amado, Jesus. Assim como tem sido a vida dele, a história do Pedro é uma história maravilhosa de redenção. E eu sei que o Senhor o ama de uma forma muito especial, Deus. Usa o Senhor para que, Deus, a tua voz chegue aos nossos corações. E abençoa-o também de estar aqui nessa posição, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Num momento como esse de alegria, de inauguração do novo lugar, para mim é muito difícil estar aqui. Hoje pela manhã acordei, fui meditar e perguntei a Deus, né? Deus, como é que eu tenho que ir, com que roupa eu tenho que ir? E abri a Bíblia, que no Salmo 92, e eu descobri que estava lá assim, os justos florescerão como palmeiras. E eu entendi que eu tinha que vir de verde. Mas é muito difícil eu estar aqui, querido, é muito difícil. Sonhei a noite toda, um barulho, a noite toda. Mas é bom estar aqui. Algum problema aí, irmã? A mãe é palmeirense? Não, agora aparece todo mundo, né? Assim, aparece um monte de palmeirense que não existia. Quando eu cheguei aqui, eu senti um cheiro de naftalina. Eu falei, tem algum... Aí eu vi a camisa do cara, porque tirou. Tava escondida essa camisa. Tava escondida. Mas é bom estar aqui. E quando a gente escuta falar sobre história, eu gosto muito de pensar assim, né? Assim, eu, Rei, Cris, a gente tem uma ligação de ternura, de graça, né? De amizade muito, muito especial. E assim, é legal, é legal que eu e o Reinaldo, nós somos muito parecidos, mas muito, sem tudo. Organização, uma coisa assim, né? Pautado na Bíblia, uma coisa assim. Mas assim, vendo aqui o Rei falando, o pai, vendo tudo isso, né, a história do Manaim, eu gosto muito de lembrar quando a Manaim, ela nasce naquela casa tão linda, né, aquela casa, uma casa histórica. Que casa linda, gente, que casa linda. E a minha oração foi assim, em nome de Jesus, que não destruam essa casa, né, porque igreja é sempre assim, comprou uma coisa, já vai destruindo, né, mas que bom que vocês saem de lá e aquela casa permanece, né. É patrimônio aquela casa? Aquela casa era maravilhosa. Então, assim, eu acho que Deus vai nos apontando e vai escrevendo histórias. E ontem eu falei para a juventude aqui que eles precisavam aprender aquilo que João deixou para a gente, né?
que quando perguntaram para o João quem é você, ele dá uma resposta bem interessante. Ele diz assim: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Então ele fala três coisas interessantes. Ele diz: eu sou uma voz. Ele está dizendo assim: eu sei quem eu sou, né? Que clama no deserto, eu sei aonde eu tenho que estar. E depois ele diz: endireitai o caminho. Ele diz: eu tenho uma mensagem. Então é muito importante, como cristão, a gente saber quem nós somos, aonde devemos estar e a mensagem que nós temos para esse lugar. Então, assim, quando eu olho para mim e para o Reinaldo, a gente tomou caminhos totalmente diferentes. Mas o legal desse reino de Deus é que esse reino de Deus, ele tem isso aqui, ó. Ele tem uma visão que muitas vezes a gente não percebe. E se existe um lugar que você tem que estar, é onde Deus quer que você esteja. Porque ali você vai frutificar. Ali você vai ter paz no seu coração. Ali você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. E isso é legal. E às vezes assim, eu ando muito por aí, eu vejo que existe, às vezes, desculpa, assim, no meio do crente, esse desejo, sabe, irmão, de liderança, de ter poder, né, de pisar nas pessoas, de inveja, assim. Eu falo: mano, o que Deus quer que tu seja, irmão? Então seja isso. Eu gosto muito de uma história bem legal, eu acho que já contei isso, né, lá no outro espaço cestinho. Mas é uma história que me chama a atenção. Os meus filhos são muito minhas cobaias de pregação. Então, quando eu sempre tenho uma mensagem assim que eu quero pregar, eu sempre prego para eles primeiro. Sempre. Então, o Noah fica passado quando eu falo assim: pô, tem uma palavra para compartilhar. Ele deu: caraca, papo, de novo. Ele falou: não, tem uma mensagem nova. E o Noah sempre perguntava: quanto tempo? Eu falei: assim, uns 20 minutos, meia hora. Então, eu botava os dois lá no sofá e começava a pregar para eles. E o Gianluca assim. Assim, e o Noah. E um dia eu cismei de pregar sobre a cura do paralítico, né? Quando aqueles amigos fizeram um buraco lá, eu falando o texto assim. Então aí os caras fizeram um buraco no telhado, tal. E eu sempre ensinei para os meus filhos, quando lerem a Bíblia, fazer pergunta para o texto. Faça pergunta para o texto. O Espírito Santo quer te ensinar alguma coisa. Faça pergunta: por quê, por quê, por quê? Faça pergunta. A Bíblia fala que Jesus disse assim, ó, que enviaria o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. Então, eu acredito nessa revelação, nessa coisa simples também, que a gente confunde muito o reino. O reino de Deus é muito simples. E aí, quando eu preguei sobre isso, o Noah me levanta a mão assim na sala e pergunta assim: posso fazer pergunta para o texto? Eu falei assim: pode, Noah. Ele falou: papi, quem consertou o telhado lá da casa do cara depois? Eu falei... E eu fiquei com aquilo, quem consertou. Eu falei: depois te falo. Mas eu fiquei incubado com essa palavra: quem consertou o telhado, e quem consertou o telhado, fiquei. Uns 2 meses depois, eu fui para Londrina, estava na casa de um amigo meu, pastor, amigão meu. Eu falei: Corsino, eu estou com um negócio na minha cabeça, mano, que está me tirando o sono. Ele falou: o quê? Aí contei tudo para ele. Ele riu, mas ele riu. Falou: Pedro, que legal, que interessante. Que legal para tu, irmão, que tu tem que responder essa pergunta. E eu estou atrás dessa resposta. E a gente começou a falar do texto, e esse cara teve uma revelação que me abençoou muito. Ele falou: Pedro, olha a pergunta do teu filho: quem consertou o telhado? Para tu perguntar quem consertou e achar quem consertou o telhado, tu precisa perguntar primeiro quem não consertou. Aí nós vamos fazendo vamos riscando. Por exemplo, os 4 amigos lá não foram, porque eles foram para casa. Tu viu? Foram fazer um churrasco. Pá, cortamos o. O paralítico, irmão, depois, estou andando, vazou. Os fariseus que estavam ali, né, porque Jesus conhecendo o coração, eles disseram assim, ó: como pode perdoar pecado? Os fariseus certamente chegaram perto do dono da casa e falaram: está vendo? Aí, ó, faz grupo pequeno na tua casa, aí, ó, buraco. Vai, chama Jesus para a tua casa, é o prejuízo. Já começou a criticar. E aí ele fala para mim o seguinte: Pedro, se a Bíblia não diz quem consertou o telhado, é porque quem consertou não queria ser visto, cara. Então, talvez o cara que consertou o telhado chegou para o dono da casa e disse assim: ó, fica tranquilo, depois da reunião a gente vai resolver isso aí. Ou então chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ó, sai com a gente, valeu? E Jesus, tranquilo, sabia. E aí, ali a gente começou a pensar assim: quantos consertadores de telhado tem na igreja que a gente não vê, né, irmãos? Eles trabalham no silêncio, mano. Ele não é o que levanta a placa: estou aqui, estou fazendo, não. Mas ele conhece o seu lugar, ele conhece o seu papel e ele está ali. Sabe por quê, queridos? Porque não é você reconhecido pelo que tu faz ou está na frente ou não. É você saber quem você é no reino de Deus e você fazer o seu papel, mano. Saber o teu espaço no reino de Deus, isso é maravilhoso. Então, assim, quando eu vejo, não só o Reinaldo, quando eu vejo outras pessoas assim,
eu falo assim, cara, eu fico muito feliz com como é que Deus me chamou e talvez qual é o meu deserto, onde eu tenho que estar. E eu fico muito feliz, porque onde eu tenho andado também, Deus tem abençoado muito. Eu falo assim, eu sou contador de história, irmão. Eu tenho muita história para contar e coisas de vi de pessoas mudarem, de lugares serem mudados, de situações. E são extremamente diferentes, tanto aqui como igreja, como lá onde eu estou. Então, eu acho isso legal, eu fico feliz de fazer parte de tudo isso aqui e também de agradecer, porque, assim, talvez um braço que poucos conheçam, quantas vezes, né, a Igreja Manaim socorreu a gente no nosso projeto, quanto suporte, né, quantas parcerias foram feitas assim, e às vezes no silêncio, e que nós fomos tremendamente abençoados por vocês como igreja. Então, eu vejo que o reino de Deus é mais ou menos isso aí, é cada um saber o seu papel e fazer, e esse reino, ele tem essa visão aqui. Às vezes a gente não percebe, mas o Senhor, o olhar dele vai muito mais além do que a gente imagina. Então, estou muito feliz de estar aqui, de verdade, com todo o meu coração. E eu preparei um vídeo aqui, talvez tem muito a ver com o que eu vou pregar aqui. E é um vídeo que eu trouxe lá do Rio de Janeiro. E essa voz, né, que fala, é uma voz maravilhosa, é da minha esposa. E eu gosto muito desse texto que ela usa, e eu acredito que no texto eu queria que você prestasse atenção e retenha o que é bom. Porque eu acredito que esse lugar aqui não foi dado para vocês à toa. Eu não acredito que vocês se moveram para esse lugar à toa. Confesso que até agora eu fico muito impressionado o local que vocês estão e a visão que vocês têm, né? Essa visão do alto, de perceber. E eu tenho certeza que Deus vai mover da maneira como Ele quer, no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Mas acredito que o espaço vai ser pequeno, de verdade. Passa o vídeo aí, mano. A AJA é uma organização que tem como alvo o combate à extrema pobreza através da saúde, da geração de renda, cidadania, mas principalmente através da educação integral. Nosso principal objetivo já era trabalhar com famílias em situação de extrema pobreza, e 2020 foi um grande desafio. Toda grande catástrofe tende a intensificar o processo de desigualdade social. A pandemia veio para mudar tudo. Confesso que em algumas noites perdemos o sono pensando em como os mais vulneráveis vão sobreviver. Para nós, os mais vulneráveis têm nome, rosto e uma história compartilhada. Por isso, não desistimos. Encaramos a pandemia como emergência, e emergências pedem rapidez e ações estratégicas. Aqui queremos compartilhar com você que em tudo isso continuamos a investir e atender as famílias mais vulneráveis da nossa cidade maravilhosa. Estamos presentes. Distribuímos mais que 2.900 cestas básicas, incluindo proteínas e material de higiene e máscaras. 745 famílias receberam durante esse ano cestas básicas com um alcance de 2.920 atendidos. 1.500 famílias receberam um cartão digital que deu liberdade de escolha e autonomia para as mães. O alcance foi de 5.880 pessoas. Abastecemos a comunidade de 4 rodas com água toda semana, assim garantindo mais um direito humano, o acesso à água potável. Disponibilizamos acesso à internet para todos os moradores e continuamos com o nosso atendimento do serviço social e do planejamento familiar. 89 famílias tiveram acompanhamento durante esses meses, realizando 767 atendimentos pelo serviço social. E mesmo em tempos de crise, decidimos ter coragem, fé e esperança. Reestruturamos a nossa plataforma de educação e do desenvolvimento humano. No nosso cenário, sabemos que uma das consequências da pandemia será o aumento da evasão escolar e do trabalho infantil, e nós estamos preparados. Para mais que 64 crianças e adolescentes, a AJA foi o único acesso à educação durante esse ano. Ouvir os seus relatos, seus desafios e poder estar presentes foi fundamental para eles. Tivemos a oportunidade de reagir e nos posicionar rápido, pois estávamos na comunidade
antes da pandemia, com as famílias agora, durante a crise, e estaremos com elas quando tudo passar. Sabemos que nada será como antes, mas é para um tempo como esse que a AJA está presente. Desejamos de coração um 2021 cheio de saúde, de alegria, esperança e paz. O nosso muito obrigado. Muito demais esse texto, porque minha esposa falou uma frase que sempre mexe comigo, né? Que as pessoas têm rosto e têm nome. E assim, pensando na perspectiva aqui de vocês, eu não vou comparar esse lugar aqui com o lixão de Jardim Gramacho. Mas aqui existem pessoas que têm rosto, têm nome e têm história. E quando eu penso em vocês como igreja, e pelo que eu conheço do Reinaldo, da Cris, né, a seriedade da palavra, né, do alimento, eu penso o potencial que vocês podem ser nesse lugar, para essas pessoas. E quando eu penso nas histórias totalmente diferentes, eu vejo que eu estou no lugar certo e que Deus colocou vocês também no lugar certo. E isso é que é legal do reino de Deus, né? É cada um saber o seu papel. E nessa manhã eu queria compartilhar um texto que eu falei para o Reinaldo. Eu falei, Reinaldo, quando é que a igreja vai estar todo mundo junto? De manhã à noite. Eu falei, então eu vou pregar a mesma mensagem, porque eu quero que essa igreja entenda talvez aquilo que eu vou falar hoje aqui, que seja um desafio para vocês. E eu quero... Vai passar ali? Vai passar lá? Tem alguém que entende de computador ali? Você pode ajudar? Curi, tu viu, né? Eu separei alguns textos que a gente precisa ler. Vai passar aqui, né? Aqui vai, então. Então passa aí, irmão. Olha o primeiro texto. Está no livro de Marcos. Depois, se você quiser ir lá atrás, né? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou os seus discípulos, dizendo: quem dizes o homem quem eu sou? Presta atenção naquilo ali, ó. Ele saiu de Cesareia de Filipe. Vai. Outro texto. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. Vai. Porque ensinava os seus discípulos e dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Passa o outro aí. Vai, 32. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Vai. Preste atenção nesse texto agora, irmão. Preste atenção nesse texto. Parece que está isolado, não parece? Mas olha lá. Ô luz. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Você reparou que eu comecei com um texto no capítulo 8, saindo de Filipe de Cesareia. E aí Jesus está dizendo ali que quando ele sai de lá, eles estão indo para onde? Para Jerusalém. Mas eu gosto muito do texto. Não sei, né, quem pode falar isso depois é Reinaldo, Cris, Chicão, a turma mais, né, aguçada na Bíblia. Mas quando diz assim, subindo para Jerusalém, gostei disso. Isso mesmo, subindo para Jerusalém, Jesus está dizendo para eles assim, ó, nós vamos subir para Jerusalém porque lá eu vou ser entregue. Lá... Tipo assim, vou ser crucificado, é lá que eu vou morrer. E os caras não estavam entendendo muito. Mas quando você vai pensar um pouco de Filipe de Cesareia até Jerusalém, é uns 140 quilômetros. Por aí, esse caminho. Ele foi parando nas cidades, caminhando. Só que no meio, quase no finzinho, a Bíblia diz isso aí. Passa o texto principal aí, olha lá, ó. Depois foram para Jericó, que você estudando no mapa não tem nada a ver do caminho dele. É como se você estivesse dando uma desviada assim. Você está indo aqui, aí você faz assim, ó, para depois voltar para o caminho que você estava. Então diz assim, ó: depois foram para Jericó,
E saindo ele de Jericó e seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Vai. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Gosto desse clamar. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, ele te chama, levanta. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ter vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Mano, esse texto é muito rico. E eu sempre digo que não tem nada, não tem nenhum versículo solto na Bíblia. A Bíblia está aí para a gente ler, reler, ler de novo, ler outra vez, pensar. E se você me perguntar aqui um tema para essa mensagem de manhã, a minha mensagem, o nome é essa: quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Então vamos esmiuçar aqui o texto. Jesus está dizendo assim, ó: nós vamos subir para Jerusalém, Tem algumas partes da Bíblia que diz que Jesus descia para Jerusalém. Mas aqui está dizendo que Jesus subia para Jerusalém. E o subir para Jerusalém está apontando que lá ele vai ser crucificado. Que lá ele vai morrer. Que lá tudo aquilo que ele falou, ó, vou morrer, vou ser crucificado, vou ser entregue, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas vamos parar aí que ele está subindo para Jerusalém. Agora, o Jericó não tem nada a ver com esse caminho. Você vai ver no mapa que está assim, mas existe uma saidinha assim, né? Tipo assim, vamos passar ali em Jericó. Agora, irmão, Jesus passou em Jericó. E todo mundo conhece a passagem: Jesus curou o cego. Mas a Bíblia diz assim, que quando Jesus passou em Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Grande multidão. Queridos, multidão por si só faz barulho, amém? Faz barulho. Quem já me ouviu pregando, eu sempre dou esse exemplo. Quantos aqui, irmãos, assim, deixa eu falar primeiro. Ó, quando eu falar já, você vai virar para o seu amigo e vai falar assim, ó: leva para almoçar hoje aí, pô. Paga uma pizza, pô. Vamos na churrascaria. Fala qualquer coisa, tipo assim: vamos comer um porco. Um leitão assado. Vai lá, fala alguma coisa para o teu amigo. Vai, já. Amém. Amém. Queridos, olha só, nós somos mais ou menos aqui 70 pessoas ou mais. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, umas 80 pessoas. Né? Você viu o barulho que faz? Assim, é claro, todo mundo falando, então tá. Olha só, multidão, até sem falar nada faz barulho, quer ver? Ó? Quem aqui já participou de procissão? Pode se expor, irmão, de procissão. Quem já foi? Olha lá. Amém? Né? Então, como é que é a procissão, irmão? Tu pega uma vela e como é que você vai? Você vai atrás. Você fala alguma coisa? Todo mundo só faz assim, ó. Vai, pega a tua vela aí, pega a tua vela. Vai comigo, vai. Então, multidão sem falar nada faz barulho, irmão. Multidão atrai multidão. Então a Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus pelo caminho. Agora, Jesus entrou, a multidão seguia. Quando ele estava saindo, querido, cego não vê, mas escuta. Então o ceguinho está ali assim, ó. Dá uma molinha, por favor. Dá uma molinha. Dá uma molinha. Aí começa. Eu acho que ele faz assim. Ei, o que está acontecendo? A Bíblia diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Esse ouvindo que era Jesus de Nazaré, o meu mundo de Bob, né, irmão? Ninguém pode me impedir de pensar isso. Ninguém pode me impedir. Porque a Bíblia fala, ouvindo que era Jesus, eu quero voltar 3 meses atrás, na época ali. Imagina um cara viajando,
Passa em Jericó, aí o coração dele, de misericordioso, ele vai lá ver o ceguinho e fala assim, uns molinhos aí, obrigado. E aí começa a conversar, e como é que é teu nome? Meu nome é Bartimeu. Bartimeu, quanto tempo você fez? Estou desde criança. Aí começa a contar a história, Bartimeu cego, desde criança. Aí o cara fala assim, ô Bartimeu, tu tá sabendo que existe um cara chamado Jesus que está curando as pessoas? E dizem que a fama dele está correndo, e falaram que ele já curou um paralítico, e lá no capítulo 8 ele curou até um cego. Né? Tu vê que no capítulo 8 Jesus curou um cego lá. Mas ele começa a falar, imagina, sabe? Aí começa a incendiar o coração daquele ceguinho, é mesmo? E falaram que ele tem poder, o ceguinho é mesmo. E quem ele é? Fala que é o Jesus de Nazaré, e o ceguinho é mesmo. Aí tá, o cara vai embora, deixou a esmola. Agora eu tento imaginar aquele ceguinho pensando, se um dia eu encontrasse com esse cara. Passa um dia, 2, ele, se eu encontrasse com esse homem, se eu pudesse ter uma oportunidade. Irmãos, chegou a hora. A Bíblia diz que ele perguntou, o que está acontecendo? E alguém fala assim, é o Jesus de Nazaré. O que a Bíblia diz, que fala assim, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou o quê, irmãos? Ele começou tem gente que fala gritar, é clamar, irmão, clamar. Não tem gritar, clamar. Porque existem 3 maneiras de você falar com Deus. Você ora, né? Deus, meu Pai, abençoe esse culto aqui agora. Você intercede, Deus, nós queremos orar pela dona Conceição, que está lá no hospital, intercede. E tem o clamor, mano. O clamor é desespero na alma. O clamor, quem entende é mãe. Mãe entende clamor, irmão, né? É aquela coisa que você sabe, só Deus pode fazer. Aí, tu não entende. A gente tem oração, tem gemido, que tu não entende. E até por isso eu acho que quando Paulo diz assim... Quando na carta dos Romanos, né, que diz assim, tendo por certo, as afirmações do presente, não para comparar, não ser revelada, porque é dentro da expectativa da criação, agora, aí fala assim, porque nós não sabemos orar como convém, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem gente que fala inexprimível, mas não tem nada de inexprimível lá, muda tudo. Só quem pode fazer é Ele em você. Então tem oração que a gente não entende. Tem oração que tem gente que fala assim, Deus, em nome de Jesus, eu te preciso. Tu não sabe, irmão, porque aqui dentro tem um grito, aqui dentro, que a pessoa não sabe nem como orar, mas é o desespero da alma, é o clamor. E esse ceguinho, ele fala assim, Jesus de Nazaré? Ô Jesus! Ô Jesus! Ô Jesus! Aí o pessoal fala assim para ele, cala a boca aí, já está longe. Está longe? Jesus! Jesus! Desespero. A Bíblia fala que Jesus para. Mano, Jesus para. Eu não sei que distância estava, mas parece que estava um pouquinho longe, porque Jesus falou, traz ele aqui. Então vamos pensar agora, irmão, vamos tentar aqui, deixa eu ver aqui. Como é que é teu nome, tu de óculos? Hã? Não é Eduardo? Esse cara riu de você? Como é teu nome? Kaique. Kaique? Então, Kaique. Kaique e Eduardo. Fica em pé aí, vocês dois, irmão. Pessoal, presta atenção nessa cena aqui. Eu vou trazer a cena para dentro do culto. Eduardo, tu é o cego. Parou, está curado. Kaique, tu é o cego. Kaique, tu é o cego. Amém? Amém? Vamos quebrar esse jugo em você. Eu estou te vendo embaçado sem óculos, mas vamos quebrar esse jugo em você. Eduardo, tu não é mais o cego, tu é o cego, Kaique. Entendeu? Então, olha só. Sou Jesus. Aqui. Aí, ó. O que você está fazendo? Jesus. Não, está pedindo esmola, querido. Está pedindo esmola. Ô, irmãozinho, por favor. E a multidão está passando, pá. A multidão está passando. Aí tu escuta a multidão, você vai e toca nesse palmeirense aí. O que está acontecendo? Aí tu fala para ele assim, palmeirense. É Jesus de Nazaré. Não, palmeirense, irmão. Vai tateando, bota assim. Não, mas vai tateando aqui, tu vai tocar no... Mas tu tá vendo, né, indivíduo? Aqui, ó. Aí tu vai tateando, o que é? O que é? Certo? Aí tu fala assim, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E, ok. Vamos lá. Atenção, vamos lá. Tu tá tateando aqui, tu tá aqui, Jesus, me dá umas molinhas, por favor. Aí quando você... Aí tu...
Quem está passando aí? É Jesus. Aí tu ouviu que era Jesus de Nazaré, o que tu faz? Não, irmão, olha só, o texto diz filho de Davi. Eu falei, pô. Jesus, tu já ouviu que era Jesus de Nazaré, pô. Jesus. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem vai? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o palmeirense vai falar assim, cala a boca aí, rapaz, não vai te ouvir não, ele está longe. Ok? Vai. Aí tu ouvindo que ele mandou tu calar a boca, tu tem que, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, olha só. Mano, não fala certo, senão Jesus não vai parar. Tem misericórdia. Córdia. Bom, vai lá, Kaique, vai. Vai, Kaique. A alegria do Senhor nessa foto. Vai, Kaique. Jesus, filho de Davi. Vai, Kaique. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, agora preste atenção, esse momento é muito especial, quero que você entenda isso. A Bíblia fala que Jesus parou. E assim, e talvez olhou e viu o desespero do cara e falou assim, trazei ele aqui. Não, calma aí, certo? Tu está do lado do céu, meu irmão, tu está do lado do céu, mas tu está ligado em Jesus, tu está olhando para Jesus, tu está focado que Jesus está passando ali. Quando você escuta, trazer ele aqui, o que o cara falou para ele? Tem bom ânimo, ele te chama. Tu vai falar para ele. Então, trazer ele aqui, fala para ele, tem bom ânimo, ele te chama. E o que o texto diz, indivíduo? E o levou até Jesus, amém? Vai. Parou. Olha o erro, viu? O erro foi esse. Eu falei, e o levou até... O que ele fez com o cego? Ele pegou no cego e pegou o braço. Olha só, cego tu não pega no braço, tu dá o braço e deixa ele fazer você de guia. Isso é primordial. Quando for ajudar uma pessoa cega, irmão, não faz assim, vamos lá, não, ele vai fazer assim, não, porque ele não vai confiar que tu vai levar. Tu vai na frente, ele vai só. Então, ele te chama, vamos lá, tu faz isso, E ele vai tatear, ele vai pegar no teu braço. E aí tu tá, e agora vem, Presta atenção nisso, irmão, presta atenção nisso, Jesus está aqui, O cara está trazendo o cego. Vem, Irmão, você percebeu alguma coisa ou não? Você percebeu alguma coisa? Pode voltar a ver, Kaique, pode voltar. Você percebeu alguma coisa ou não? Vou fazer de novo, vai lá. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso aqui para mim é o melhor desse texto. E que eu me emociono muito quando eu vejo esse texto. Vai, trazer ele aqui. Presta atenção, irmão, presta atenção, Trazer ele aqui. Não percebeu nada? Olha só. O que aconteceu com esse cara quando ele trouxe o cego até Jesus? Ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Eu vou falar, eu vou chorar, irmão, vou me emocionar, porque esse texto para mim é muito, muito especial, muito. Eu acho que se eu sou esse cara, eu falo assim, Jesus, olha só, depois tu ora por mim aí também. Porque ele está longe, irmão, mas ele está ligado, ele está focado no que Jesus está fazendo. E ao trazer o cego, ele se aproxima. Então eu diria assim, quando nós conduzimos pessoas até o Senhor, nós nos aproximamos dele. Porque nós nos alegramos quando Deus transforma uma pessoa. E o legal de levar pessoas ao Senhor, eu não vou falar literalmente que as pessoas estão cegas no meio do caminho. Elas não sabem para onde estão indo, elas estão à procura de alguma coisa. E nós conhecemos o caminho. E Jesus está o tempo todo dizendo assim, traz ele, vai lá, fala com ele. E nós ficamos meio que muito ligados na multidão. E a gente deixa de focar aquilo que é real. Então, ao levar
ao se fazer instrumento para trazer o cego, ele se aproxima de Jesus. E aí começa outra história que eu fico bem chateado, mas depois eu tenho que entender. É a pergunta que Jesus faz para o cego. Para mim é idiota. O cara vem de lá, depois de gritar, ele fala, então, o que você quer? Irmão, se eu sou o cego, eu falo, quero uma cesta básica. Irmão, o que um cego quer, irmão? Mas ele manteve a humildade e disse, eu quero ver, Jesus. Aí Jesus responde o pior. Vai, tua fé te salvou. Se eu sou o cego, eu falo, não quero ser salvo. Eu quero ver. Depois que eu ver, aí eu vou acreditar. Mas a Bíblia fala que ele creu e foi curado. Vai! Aí, foi curado. Foi curado. Irmão, parece meio estranho, parece meio engraçado, mas é muito profundo esse texto. Então agora eu começo a saga de injetar em vocês o propósito pelo qual nós estamos aqui. Jesus um dia mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida, eu não tenho dúvida disso. E Jesus me encontrou. Eu sou um cara, depois de 22 anos, né? E antes de 22 anos, eu sou totalmente diferente. Jesus mudou a minha vida. E quando Jesus mudou a minha vida, eu falei para Jesus que eu ia me gastar para compartilhar do reino dele para todo mundo. Eu queria falar para as pessoas o que eu encontrei, o que foi mudança. Eu queria falar para as pessoas, eu quero falar para as pessoas e eu vou falar para as pessoas. E a Bíblia me dá um passaporte do qual nós lemos aqui, o sangue dele. Ele é o pão que mata a minha fome, ele é a água que mata a minha sede, ele é o sangue que me justifica. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus veio para despertar em mim e você uma eternidade que Ele colocou lá na criação, porque Deus colocou a eternidade dentro do homem e o homem não conseguia compreender isso, porque nós não fomos feitos para morrer, irmãos. Por isso o grande problema do ser humano hoje não é se ele vai ter casa na praia, não é se ele vai ter o carro do ano, se ele vai se formar nas faculdades, ter os diplomas, não é. O grande problema do ser humano hoje se chama a morte. A morte. Porque essa é a única certeza que o ser humano tem. Vai morrer, irmão. A certeza que você tem, com tudo que você tem, do teu carro, da tua casa, dos teus bens, da kitnet de madeira, tu não escapa. Tu vai para lá. Tu vai para lá. E sem contar, eu fui uma vez fazer um velório de um senhor que morava do lado da minha casa, São Antônio. 87 anos, irmão. Homem rabugento, vivia brigando com as crianças subiam, sai daí! E xingava as crianças. Eu falei, São Antônio, você vai infartar. Não, seu Pedro, não, irmão Pedro, essas são o diabo. E ele não tinha um amigo. E ele vendia sorvete, era o melhor sorvete do Borel. Mas até para vender sorvete ele era bruto. Tem um irmão, vai querer o quê? E a gente comprava, porque o sorvete era bom. Mas assim, ele vendia esse bruto. Mas ele era assim, não tinha amigo, morreu. Fui no cemitério fazer o velório dele. Só estava eu, um missionário da Jocum, a esposa e a filha. Mas o cara viveu esses anos todos, não tinha nem amigo para levar o caixão dele. Então, vou te dar uma dica. Tenha pelo menos 6 amigos na tua vida, querido. 6 amigos. Para levar teu caixão. Um dia eu preguei isso numa igreja, uma velhinha falou para mim assim no final: irmão, acho que você vai precisar ter uns 12 amigos. Eu falei, por quê? Você está bem gordinho. Eu respeitei a idade dela, ri, entendeu? Mas tenha 6 amigos, irmão. Né? Então, irmão, a vida vai passar rápido. Ontem, quando eu cheguei aqui, fui lá na casa da Cris, do Dr. César. Quando eu cheguei naquela casa, me bateu uma nostalgia, que foi a primeira casa que eu fiquei aqui em Curitiba, quando eu fiz o meu prático de ETED. Fiquei naquela casa. E eu olhei aquela garagem e falei, caramba, a vida passa, queridos. A vida passa. Mas o que vai permanecer é o eterno. E tudo que é feito em amor tem um peso de eternidade. E quando a gente pensa que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, Ele enviou para quê, irmãos? Para nos dar a possibilidade da salvação. A possibilidade dessa eternidade. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Se tem, se não tem, vai passar, irmãos. Vai passar. Então, quando eu descubro isso,
A partir desse momento que eu aceito Jesus, o que Jesus está dizendo ali para os discípulos? Nós vamos subir para Jerusalém. A Bíblia diz em Apocalipse 21, o João diz assim: eu vi novos céus, eu vi novas terras, eu vi a nova Jerusalém. Então o que dá para mim entender é que enquanto eu estiver andando aqui, eu tenho a percepção da fé no meu coração, de que eu estou caminhando para onde, irmão? Para uma eternidade. Eu estou caminhando para onde? Para uma nova Jerusalém. Então quero parafrasear. Então enquanto nós andamos para Jerusalém, enquanto nós estamos subindo para Jerusalém, irmão, nós não podemos deixar de passar em Jericó. Porque na nossa caminhada, querido, nós vamos encontrar muitos cegos na beira do caminho mendigando. E quando eu falo cego, não estou falando literalmente de visão, mas pessoas cegas, sem esperanças, na beira do caminho, gente triste, gente angustiada, gente com medo, gente com depressão, que tão somente espera um braço que diz assim: vamos lá, cara, ele está te chamando, vamos lá, tem solução, cara, vamos lá, não fica triste não, vamos lá. Eu sempre digo que as pessoas estão cansadas de versículos decorados, querido. As pessoas querem versículos encarnados, gente que anda junto, gente que chora junto, gente que diz assim: cara, eu não entendo, mas eu estou aqui contigo. Eu não sei te responder, mas eu estou aqui contigo. As pessoas hoje carecem de amizades, querido. As pessoas estão num círculo virtual de mostrar o que não é. E a verdade é que elas estão cegas. E se nós estamos caminhando para Jerusalém, nós não podemos deixar de passar em Jericó. Porque em Jericó tem um monte de gente gritando, um monte. No começo do ano, uma menina com mais de 220 seguidores, mais de 220 mil seguidores na internet, foi casar. E no dia do casamento o noivo não foi. Ela casou sozinha. E ela era uma blogueira, casou sozinha, e postou: casei sozinha, e foi aquela coisa. Aí uma semana depois ela posta lá dizendo o seguinte: a minha maior tristeza foi quando eu fui provar o meu vestido de casamento. Eu não tinha uma amiga comigo. Como é que você tem 220 mil seguidores como uma menina, mas não tem uma amiga que vai lá se alegrar contigo nesse momento tão especial de você está linda, ó, que legal, você vai casar, se alegrar, não tem uma amiga para ir lá. E na semana seguinte ela se joga do 24º andar, porque não aguentou a pressão. Cega. Faltou um braço que diz assim: calma, tem um noivo que não vai te abandonar nunca, né? Voltou. Essa manhã eu queria dizer para vocês, como igreja Manaim, eu gosto muito da load de vocês das casas, né? Eu fiz aqui assim, uma dinâmica ontem do pão, né, que é partido. Um dia aqui surgiu a igreja Manaim porque talvez 2, 3, 4 pessoas sonharam com isso. Elas dividiram o pão, se tornaram 8, dividiram o pão, se tornaram 16 e 32 e foram multiplicando. Por quê? Porque o único pão capaz de se multiplicar se chama Jesus Cristo. Quando a gente multiplica, quando a gente divide Ele em amor, é possível se multiplicar mais, porque somente Ele sacia a fome. Essa manhã eu queria dizer para vocês, Manaim, quando eu falo Manaim, igreja, que vocês estão aqui caminhando para Jerusalém, mas Deus vai mostrar sempre para você ao redor que existe um Jericó, que vocês precisam se mover e estar atento àquele chamaio aqui, e ter a alegria, irmão, de se alegrar quando você vê alguém que você trouxe, que se batiza, que está na escola bíblica, que está crescendo, e você, toda vez que você chegar, eu já tive várias vezes assim, de chegar na minha igreja, vontade de chutar o balde, e quando eu olhava para o lado assim, eu olhava lá aquela família que eu pude, sabe, ajudar a conhecer o Senhor, daquele menino que se converteu, daquele cara que eu compartilhei. Aí isso me alegra, porque quando nós levamos pessoas até o Senhor, nós nos aproximamos dele, nós fazemos junto, como nós cantamos a música, escrever uma história junto. A gente tem uma palavra que a gente fala muito, pouco conhecida, né? Que o nome da palavra, a palavra é cocriar. O que é cocriar, né? Fazer junto. E essa é a especialidade de Jesus, querido. Por isso que ele diz: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele não quer que você faça por impulso, mas ele quer fazer junto. E aí, na beira desse caminho, na entrada e saída de Jericó, você vai sempre ouvir: trazer ele aqui.
E o milagre, e aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz. Nessa manhã, quem caminha para Jerusalém, deseja passar em Jericó. Nessa manhã, nós temos que estar atento no meio dessa multidão que está seguindo Jesus. Está atento, porque às vezes no meio da multidão tem pessoas cegas. E vou dizer, Jesus podia falar assim, dá licença aí, fala aí, Bartimeu. Mas Jesus ele disse assim, ó, trazei ele aqui. Nós temos um papel importantíssimo, querido, de conduzir pessoas a reconhecer e conhecer o amor de Jesus. Foi isso que João disse para o André, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que vocês têm que seguir. Aí o André vai lá, segue Jesus, fica com ele. E quando o André sai de lá, a primeira pessoa que ele encontra é o irmão dele, fala, vem e vê, achamos o Messias. Quando a Bíblia diz que Jesus é anunciado, a palavra foi essa. Quando os anjos tocam lá as trombetas, lá ele fala assim, ó, eis que trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo, nasceu o Salvador. Nós temos uma mensagem que nós precisamos compartilhar para as pessoas. E talvez essa manhã Deus nos aponta Jericó. Quem caminha para Jerusalém, quem tem a certeza da salvação, não pode chegar lá sozinho, querida. Leve pessoas, mostre pessoas, dê às pessoas a possibilidade delas entenderem que existe um caminho a seguir. Elas estão cegas, não de visão, mas de compreensão, de entendimento. E que eu e você podemos fazer parte dessa transformação na vida dessas pessoas. Terminei. Que Deus te abençoe. Vem cá, fica aqui. Vou pedir para o Pedro orar, então, por nós, né? E o Pedro contando essa história, e eu sei que isso é muito real na vida dele, né? Ele e Nádia são muito comprometidos com o reino de Deus. Eu sempre vi o Pedro indo para lugares onde ninguém queria ir. E eu lembro quando a gente estava com o projeto Borel, né? A gente precisava de alguém para ir para o Borel. A gente estava entrando na pior comunidade do Rio de Janeiro na época. Pedro solteiro. E ele disse assim, eu vou. Né? E ali ele começou uma história. E de fato, a gente viu o Borel mudar muito. Muito. Né? Assim como estamos já vendo Deus mudar muita coisa nesse bairro. Então, de fato, gente, Jericó é a nossa missão. A nossa missão não está em Jerusalém. Está em Jericó, no meio dos cegos. Então, quero te convidar a ficar em pé para o Pedro orar por nós, né? Nós precisamos, como igreja, dessa unção, dessa graça, desse entendimento, né? E quanto mais pessoas conduzirem cegos, maior será o nosso avanço no reino. Vamos lá, Pedro. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa aqui. Você viu o que a gente faz, né? A minha esposa fala que nós somos chamados para trabalhar com pessoas em extrema pobreza. E ali é literalmente. Mas tem muitos pobres nas suas mansões, querida. Tem muitos pobres nos seus carros bonitos. Tem muitos pobres nas universidades fazendo suas faculdades. Tenta identificar isso. Pobre. Pobre. As pessoas estão, talvez a cegueira é essa pobreza. Então tenha isso. Você tem um papel. E eu gosto muito de falar assim, tem lugares que o Reinaldo, a liderança dessa igreja, essa igreja nunca vão estar. Nunca. Mas vocês estão lá todos os dias. Pessoas que vocês veem todos os dias. E não adianta ligar, ei, vem aqui orar pelo meu amigo. Não, não. Paulo diz, eu quero que todos estendam mãos em todo lugar, mãos santas e orem em todo e qualquer lugar. Eu sempre digo que a igreja ela precisa se manifestar onde ela está. O maior culto começa quando esse termina. É daquele portão para fora. É ali que nós vamos ser sal e luz. É ali que nós vamos ser cartas vivas endereçadas para toda Curitiba. Claro que talvez aqui já tem uma carta, né, internacional que saiu, né? Que é a Dirce. Uma carta que pagou um preço maior. O selo foi mais difícil, está lá. Mas aqui dentro tem telegramas, tem Sedex, tem cartas, tem todo tipo de carta aqui dentro. E que daqui a pouco vai sair. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pelo teu carinho. Nessa manhã eu quero orar para que tu nos batize com o poder do teu amor, Pai.
nos batize, Senhor, com a percepção de estar andando, seguindo o Senhor no meio da multidão, daqueles que creem, seguindo para Jerusalém, mas sem tirar os olhos, Senhor, de que nós vamos passar em Jericó. E o maior exemplo foi o Senhor, que está caminhando, dizendo que o Senhor vai morrer, mas o Senhor ainda tem tempo para passar ali em Jericó e ver aquele Bartimeu. Senhor, nos faça enxergar os Bartimeus que estão do nosso lado, no nosso círculo, no nosso métier de amizade, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar o grito, o clamor desses Bartimeus que estão próximos da gente, Senhor. Mas também nos dá ouvidos atentos quando o Senhor fala assim: trazer ele aqui. Essa manhã eu oro para que tu derrame uma unção, Senhor. Eu tenho certeza que o culto nesse andar de cima aqui não é à toa, para que a gente possa olhar de cima esse bairro, Senhor, e desejar entrar, Senhor, por casas, mas muito mais, entrar em casas do qual o Senhor fez para que o Senhor habitasse, em vidas. Cada um tem um nome, cada um tem uma história. Então nos dá essa percepção, essa sensibilidade, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós queremos ser resposta para esse bairro. Nós queremos ser, Senhor, lidos por esse bairro como uma igreja que tem uma mensagem, uma igreja amorosa, uma igreja que anda junto, uma igreja que está sempre atenta, Senhor, àquilo que o Senhor diz. No nome